Olá pessoal, sou a professora Fabiana e hoje em nosso vídeo nós vamos falar sobre números de sílabas. Como classificar as palavras de acordo com o número de sílabas que ela possui. Vamos lá? Então, pessoal, hoje vamos ver como classificar as palavras de acordo com o número de sílabas que ela possui. Nós sabemos que nas palavras, cada pedacinho dela chama-se sílaba. E de acordo com este número de sílaba que as palavras possuem, nós também podemos classificá-las. Ou seja, tem palavrinhas bem pequeninas com apenas uma sílaba. Essas palavras, elas possuem um nome. Palavras com 2 sílabas apenas, palavras com 3 sílabas, palavras com 4 ou mais sílabas. Então, cada uma dessas tem uma classificação. Então, partindo do princípio de uma sílaba, palavras que possuem apenas uma sílaba. Deixa eu pensar. Exemplo, mão. Nós não separamos a palavra mão. Então, ela possui uma sílaba apenas. Pé, mãe, fé, pá. São palavras que têm apenas uma sílaba. Se elas têm apenas uma sílaba, como elas são chamadas? Elas são chamadas de monossílabas. Então, monossílabas é a primeira classificação. Monossílaba são aquelas que possuem apenas uma sílaba. Como nós vimos agora, nós falamos vários exemplos. Pé, mão, mãe, fé, pá. São palavras pequenas que possuem apenas uma sílaba. Ah, professora, mas como eu sei que tem uma sílaba? Ah, mas a palavra pé tem duas, tem o P e o E. Muitas pessoas confundem. Quando falamos sobre sílaba, falamos sobre o pedacinho pronunciado e não de uma única letra. Exemplo da palavra pé. Ela possui a letra P e o E. Só que quando eu falo de sílabas, eu falo das duas letras juntas, consoante e vogal junta. Pé, eu digo pé, eu abro a boca para falar uma vez só. Então eu só tenho uma sílaba. Não confundam sílaba com letras. Tudo bem até aí? Então, palavras que possuem apenas uma sílaba são conhecidas como monossílaba. Agora, aquelas palavrinhas que possuem 2 sílabas, como elas serão chamadas? Dando tempo para pensar, ó. O nome lembra, vem do nome, 2 sílabas de sílaba. Todas essas palavrinhas, essas classificações, elas vão ter a mesma terminação, tá? Essa terminação aqui, em todas elas, vocês terão essa terminação. Mono indica uma. Dissílaba já indica 2. Olha a terminação aqui, ó. Dissílaba. Então, são aquelas que possuem 2 sílabas. Vou escrever, vamos pensando as palavras. São aquelas que possuem 2 sílabas. Vamos aos exemplos. Palavras com 2 sílabas. Eu tenho casa, ó, casa. Bota. Qual mais palavras? Quadro. Lápis. Olha só, toda vez que eu vou falando as palavras, eu já estou falando elas pausadamente para você entender quantas sílabas tem. Carro. Carro.
Então temos uma infinidade de palavras que nós podemos ir pensando e soletrando. Sempre que for fazer uma atividade dessa, você soletra esta palavra. Fale como você pronuncia ela. O exemplo da casa, quando nós falamos casa, eu abri a boca 2 vezes, então essa palavra possui 2 sílabas. Então é super fácil, só precisamos ter atenção. E quando falamos sobre número de sílabas, eu não vou colocar um número. Casa, vou botar o número 2, escrever 2 sílabas? Não, ela possui um nome. Nós precisamos classificar essas palavras. Então, quando ela possui 2 sílabas, nós temos as palavras dissílaba. E agora, acima de 2 sílabas, uma palavra com 3 sílabas. Árvore. Árvore. Palavras com 3 sílabas. Árvore. Como ela pode ser chamada? Lembrando, monossílaba indica uma sílaba. Dissílaba indica 2 sílabas. E palavras com 3 sílabas? Vai vir também próxima ao 3. Será tri, que vem de 3, trissílaba. Ou seja, 3 sílabas. Muito fácil. Vamos pensar as palavras. São aquelas que possuem 3 sílabas. Nós vimos árvore, ônibus, caneta, caderno, celular. O que mais? Tem muitas palavras. Se pararmos para pesquisar as palavras, vocês vão ver que muitas palavras do dia a dia se encaixam aqui, tanto na monossílaba, quanto dissílaba, quanto trissílaba. Então, são uma infinidade de palavras que você pode pensar. Tudo bem? Aliás, essa aqui é uma camisa. Camisa. Então, eu tenho uma camisa, eu tenho 3 sílabas, eu tenho uma palavra trissílaba. E agora, para a gente fechar, vamos ver com 4 ou mais sílabas. Por que 4 ou mais? Porque nós só temos a classificação até 4 sílabas. Então, a última, que é a classificação aqui das 4 sílabas ou mais, ela tanto pode se referir a uma palavra com 4 sílabas, como com 5 ou com 6. Então, 4 ou mais, nós temos a classificação chamada de polissílaba. Polissílaba são aquelas que possuem 4 ou mais sílabas. Então, ela pode ter apenas 4 sílabas, como ela pode ter mais. Exemplo, computador. Computador. Ótimo. 4 sílabas. Telefone. Telefone. Humanidade. Humanidade. Olha, essa palavra possui 5 sílabas. Exemplo que passa bastante na televisão. Piracanjuba. Piracanjuba. Possui 5 sílabas. Então, a classificação das sílabas depende de quantas vezes você abre a boca para pronunciar aquela palavra. Então, cada pedacinho da palavra é uma sílaba. E tendo apenas uma sílaba, nós temos a classificação monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílaba. 4 ou mais, polissílaba. Tudo bem até aí? Espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de deixar aí aquele like, aquela força, hein, gente? Caso você não seja inscrito no nosso canal, inscreva-se rapidinho. Acione o sininho das notificações para você receber
todos os nossos vídeos que estão bombando, hein, gente? Não percam. Compartilhe com seus amigos. Não deixe-os de fora desses vídeos, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.